Vídeo novo começando no canal. É isso aí mesmo. Caramba, velho. Você começou deitado? Deitado. Só vou tampar aqui. Comecei deitadão aqui, cara. Aqui é o jeito que eu tô. A situação. Tô aqui deitadão no sofá. Onde fui dormir. Dormi cedo, mas capotei. Já acordei, já vim aqui. A primeira coisa que eu fiz, eu tô assistindo um conteúdo aqui. Deixa eu ver se eu viro aqui a tela só pra vocês entenderem um pouco rapidamente. Vou virar a tela. Olha lá, eu tô vendo aqui um conteúdo do Pedro, um momentinho. Pedro Sobral. Pedro Sobral. Pedro Sobral é um cara, vamos ver se ele aparece ali na tela rapidamente para não dar copy, né? Mas o Pedro Sobral é um cara que ele faz justamente o que a gente começou a fazer. No comecinho, assim, da empresa, né? Que é o quê? Que é a questão do tráfego pago. Então ele é um cara que ele ensina tráfego pago, né? E aí eu tava até vendo o primeiro episódio, eu tava vendo lá na casa do meu sócio, do Adriano, e aí eu tava vendo esse episódio lá na casa dele e tal. E aí ele falou assim, pô, cara, o cara tá fazendo vlog e tal. E eu já tô falando pra ele mó tempão já, né, cara? Duas vezes, né? A primeira vez eu tava numa mentoria, a gente com um cara bem relevante do nosso mercado, assim, que a gente considera bastante. E aí o cara falou assim, ó, você tem que ter um canal do YouTube, porque o YouTube, ele é muito bom. E aí, é a primeira vez. Aí a segunda vez foi essa, que a gente tava lá, fui almoçar lá com ele, aproveitei e já fiz uma reunião, aí eu fui almoçar com ele e tal. E aí a gente, não é rapidinho, aí a gente, pelo da coberta, aí a gente foi e também fez essa questão aí foi a questão da gente assistir esse vídeo aqui. Primeiro vídeo, não esse aqui é o segundo vídeo que eu tô assistindo dele. E aí, essa foi a segunda vez. E eu tô falando pra ele um tempão já, cara. Pô, cara, monta seu canal, faz o canal ali, começa a gravar pro canal, faz sua rotina, divide suas ideias. Porque, pra mim, o canal serve pra isso, entendeu? Para as pessoas entenderem um pouco mais sobre como eu penso. E olha que maluco, é tão assim porque ontem eu tive uma apresentação, vieram me apresentar um produto aqui em casa. E aí, olha como é maluco, ó, caneta, papel e caneta na mão. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu acordei, vim pra sala e tal, minha esposa tá dormindo, e aí, ó, dá uma olhada. Eu anotei duas folhas, vamos ver se vai aparecer aqui, ó, essa folha e essa folha aqui, ó, olha lá, essa folha também. Duas folhas de como foi a apresentação. Como assim? Como foi essa apresentação? Que eu gostei, cara. Do comecinho eu gostei da apresentação. Vou fazer o seguinte, daqui a pouco nós fala sobre essa apresentação, que eu vou aproveitar e vou fazer uma caminhada. Sabe, turma, uma das coisas que uma das coisas que me traz mais prazer é quando eu saio de casa, igual uma cena que eu acabei de ver. Eu saio de casa, aí eu olho lá, vejo no quarto, minha filha tá dormindo, a minha filha tá dormindo bem, com saúde, relaxada, tranquila, sem preocupação. Minha esposa tá dormindo, relaxada, tranquila. Hoje é um dia incomum, que hoje é feriado, então o pessoal tá dormindo um pouco até mais tarde. Eu tô gravando hoje, dia 1º de maio, ou seja, o dia do trabalho, né? O dia do trabalhador. Então tô gravando, nada mais justo do que eu trabalhe, né? Afinal de contas é dia do trabalhador. Mas uma das coisas que me deixa muito feliz é isso, turma. E tipo, poder realmente deixá-las tranquilas ali. E eu vou lutar e vou trabalhar para que cada vez elas fiquem mais tranquilas nessa situação. Não que elas não tenham fome de vida, mas sim que elas possam ter tranquilidade. Que eu acho que isso é uma das coisas que falta muito hoje. Tranquilidade. Às vezes as pessoas elas fazem as coisas por algo que não faz sentido na vida delas, elas fazem coisas para comprar coisas que não vão agregar nada na vida delas, só por consumismo, e às vezes ela entra num loop, aquele loop de consumismo e aquele loop de ter contas infinitas. Não é essa a ideia. A ideia é a gente ter uma vida legal, uma vida boa, uma vida com o necessário e também com alguns acessos, mas a ideia é essa. E é muito legal, cara, quando eu posso fazer isso. E outra questão também que eu gosto é isso aqui, é ter essa liberdade, né, de poder caminhar. Então,
comecei o dia, como vocês viram, agora vou fazer uma pequena caminhada, dar uma esticada. Eu sempre faço isso nos meus conteúdos, que eu acho muito bom. Você oxigena o cérebro, sabe? E é muito legal. E eu estava falando também para vocês antes sobre a questão da apresentação. Aí como foi essa apresentação? Ontem eu tive uma apresentação, foram apresentar um produto. Achei muito legal, cara, a forma que apresentou esse produto. Aí o que eu fiz? Eu acordei de manhã e fui anotando a forma que eles apresentaram. Então teve pontos positivos e no meu ver, que eu trabalho com vendas há alguns anos, vai fazer 10 anos que eu trabalho com vendas, alguns pontos poderia melhorar, sabe? Pontos assim, vou dar exemplo. Toda vez que você vai vender algo, você tem que, o seu cliente, você tem que passar a percepção para o seu cliente que ele precisa mais daquele produto do que você precisa da venda. Porque nós como vendedores, eu sou vendedor também, e você deveria ser um vendedor, porque tem diferença do vendedor, de tirar pedido, tem diferença do cara que quer ser vendedor, não é vendedor, e tem daquele dublê de vendedor, e tem diferença do vendedor empreendedor. Então vou falar a diferença para cada um. Qual que é o dublê de vendedor? É aquele cara que só oferece, velho. Só oferece, não pode te ver que te oferece alguma coisa. Esse tipo de vendedor, ele é muito chato. Muito chato, porque ninguém gosta, cara. Ninguém gosta desse tipo de vendedor. Pelo contrário, quando você tomba esse cara na rua, o que acontece? Você desvia dele. Cara, toda hora esse cara dá pitch. Eu falo muito isso nas aulas sobre conteúdo, porque o seu conteúdo ele tem que ser o mais leve possível. Se você fazer um conteúdo de toda hora quero vender, fica difícil. Então, você tem que gerar desejo. Essa é a questão. E como eu gero desejo? É realmente você se relacionando e tendo técnicas. Mas o vendedor, o dublê de vendedor, é aquele cara que só fica oferecendo. É um suposto vendedor, mas não é um vendedor. O segundo ponto é aquele vendedor, é aquele vendedor que ele é o tirador de pedido. É aquele cara que o produto é bom, só que ele não ganha tanta comissão porque o produto dele vende sozinho e não é no sentido positivo. É aquele produto que é commodity. O que é um produto commodity? Cara, tem muito. Então, exemplo, a gente sempre dá o exemplo do cara que vende Coca-Cola. É fácil vender Coca-Cola, velho. O desafio vai ser vender os outros produtos que tem junto à Coca-Cola. Então, esse também é um outro ponto, é o tirador de pedido. E tem o terceiro, que na minha opinião é o legal. Por quê? É o que faz sentido, que é o vendedor empreendedor. Porque o que é vendas? Vendas nada mais é do que uma negociação em que eu te entrego algo que faz sentido para você, que você está buscando. O vendedor tem que ter isso, cara. O que esse cara está buscando? Então eu vou entregar algo que você está buscando. Eu entrego algo que você está buscando e você, em troca, me entrega algo de valor em troca. Ou seja, eu te entrego uma solução, você me entrega o dinheiro. Eu te entrego uma solução, você me entrega um acesso. Eu te entrego uma solução e você entrega algo que faz sentido para mim. Nem toda venda tem dinheiro envolvido. Você já parou para pensar nisso? Nem todas as vendas têm dinheiro envolvido. Às vezes você vende uma ideia para sua esposa, para o seu esposo, para o seu namorado. Tem isso. Você vende uma ideia. E essa ideia, nem sempre você vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar um sim. Vai ganhar uma parceria, a pessoa vai te acompanhar. Então faz toda a diferença isso aí, beleza. Então nem toda negociação... Isso é vendas, quando eu te entrego algo de valor e você me devolve algo de valor. Algo do meu interesse. Isso é vendas, é uma transação. Beleza. Fora a questão da transação, você tem que lembrar o seguinte, que aí tem o empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor nada mais é do que aquele que encontra soluções. Então, às vezes, as pessoas fantasiam muito o empreendedorismo. Muito, muito, muito. Que ser empreendedor é não ter patrão, que ser empreendedor é você ter liberdade, é que ser empreendedor você faz o que quiser. Caramba, velho, eu sinto muito, mas eu tenho que ser verdadeiro com você. Não, hoje é dia 1º de maio, feriado. O que eu vou fazer? Vou trabalhar. É menos, mas eu vou trabalhar. Não é o que eu quero fazer, é o que eu tenho que fazer.
Então, por quê? Porque o empreendedor, ele entrega soluções. Eu tenho 3. Eu tenho 3 projetos para entregar ainda hoje. E ainda hoje eu vou entregar esses projetos. Por quê? Porque isso é ser empreendedor. É entregar soluções, tá bom? Gente, eu vou ficar um pouco ofegante, porque dá uma olhada. Tô numa subida aqui, cara, de respeito. De respeito. Tem uns lotes aqui vendendo também, ó. Olha os lotes, ó. Lote de 1000 metros. Bom, ó. Olha a região que eu moro. Olha lá, ó o vale. Sempre brinco, né? Falo que o pessoal paga caro pra morar nesse tipo de região. Então, porque é o desejo das pessoas. As pessoas querem morar em lugares calmos. As pessoas, às vezes, vêm lá da capital para comprar um lugar desse aqui, porque é um lugar tranquilo. Então, é isso, gente. Vendas é isso. E quando eu tava ali conversando com o pessoal, eu percebi isso, que muitas das vezes eles precisavam mais da venda do que o do produto. E isso é ruim. Isso é ruim. Puta produto, apresentaram super bem, mas teve algumas falhas ali na venda, teve alguns pontos que ali me gerou desconfiança. E é muito ruim. Por quê? Porque toda venda ela é baseada em confiança. Se eu pudesse te dar uma dica agora, você que está me acompanhando aqui nesse conteúdo, se eu pudesse te dar uma dica de vendas, para e pensa. Como eu posso gerar confiança nos meus futuros clientes ou nos meus clientes? Como eu posso gerar confiança? E como eu posso gerar o desejo deles comprarem de mim? Como eu posso gerar o desejo deles estarem comigo? Isso faz toda a diferença. Pensando nisso, isso vai fazer diferença no seu negócio, na sua empresa, nas suas ideias. Porque a gente não só vende produto, serviço e tempo, a gente vende ideia também. E eu acho que é isso. Daqui a pouco a gente se fala. Seguinte, comer aquele pãozinho com manteiga, caseiro, vou ler um pouco também. Então eu sempre leio, acho que fundamental, né? Bíblia. Tô lendo a Carta de São Judas, comecei agora a Carta de São Judas, então vou ler agora um pouquinho. Cara, todo dia eu busco ler, todo dia. Acho que independentemente da sua religião, eu sempre também comento isso, que aqui não é meu canal não tem um vínculo religioso, meu canal eu sou cristão, então eu tenho que deixar bem claro isso. Então você que está aí me acompanhando, eu sou cristão, confio, acredito e coloco minha vida em Deus. Então, para quem é cristão, eu acredito que faz todo sentido você ler Bíblia todos os dias, porque a Bíblia realmente eu acredito. Eu vou até fazer um estudo sobre um tema que eu quero entender, que depois eu vou dividir esse estudo com vocês. Eu quero fazer um estudo aqui sobre a Bíblia, porque eu acredito que a Bíblia ela tem todas as respostas que a gente busca. Como toda resposta, você tem que fazer a pergunta certa. Então, vou ler um pouco da Bíblia, vou comer meu pãozinho, vou tomar um leite com achocolatado e vou trabalhar um pouco e vocês vão acompanhar. Fala, turma. Turma, agora é o seguinte, ó. Agora são 7h30, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Estamos aqui, graças a Deus, muito bom. Aí, tô aqui abaixando o último arquivinho aqui que eu tenho para hoje. Então já subi projeto, já subi outro
para 3 projetos e agora estou terminando o terceiro. Fui fazendo outras coisas durante o dia, saí um pouco com a família, saí com a minha filha, depois eu saí com a minha esposa, com a minha filha. Aí, ó, terminando de gravar de subir, na verdade, né? 2 cortes aqui, que é o último que eu tinha que fazer, esses 2 cortes, que é para cliente. E aí, subindo esses 2 cortes aqui agora, eu vou... Tô até cansado, cara. O dia inteiro aqui na frente desse computador. E aí agora eu vou descansar um pouco. Mas amanhã a gente se vê, turma. Dia seguinte. Até bateu. Dia seguinte. Vou fazer um treininho. Acordei agora. A família ainda tá dormindo. Fazer uma caminhadinha. Cara, eu não curto muito correr, não. Hoje não, né? Não sei dia da manhã. Não sei também se eu tô muito pesadão pra correr. Eu já corri cara. Já corri uma época. Corria até esses tempos atrás. Eu fui fazer uma visita num lugar que eu gosto aqui na minha cidade. Que é um bosque, né? Que é o único bosque que tem aqui. E aí eu tava falando pro meu irmão, né? Falei, cara, eu vim aqui, corria, cara. Eu não sei dizer quantos km dava. Eu dava umas 3 voltinhas ali. Voltava pra casa. Naquela época eu morava ali perto. Gostava de lá, de caminhar. De correr, na verdade. Aí eu corria, trabalhava à tarde. Entrava no período da tarde, se eu não me engano, às 2, 3 horas da tarde. 2h45. E aí eu fazia isso aí. Agora eu tô ajeitando aqui. Aproveitar que as meninas estão dormindo. Eu vou fazer um pouco de atividade física. Vocês vão me acompanhar e a gente vai bater um papo. Simbora. Vamos lá, turma. É o seguinte, ó. Fazer uma pequena caminhada. Tô começando agora. Era mais ou menos umas 9 horas. Vamos ver até quando a gente vou conseguir estar fazendo essa caminhada em quanto tempo aí. Um percurso, eu acredito que não vai se demorar tanto. Mas esse percurso aqui eu já fiz muito, cara. Muito. Sempre caminhei. Tinha uma época que eu caminhava um pouco mais cedo, caminhava um sol para cada um, 9 horas da manhã, um sol para cada um. Eu fazia esse percurso 5 horas da manhã, já fiz esse percurso 6 horas da manhã, mas eu gostava muito das 5 da manhã. Hoje eu confesso a vocês que eu tô com um pouco de dificuldade, cara, de 5 da manhã, cara. É ruim isso, né, velho? Eu não gosto, não, vou ser bem sincero. Significa que... E é o horário bom pra mim, cara. Por quê? Não é porque eu gosto. É porque é um horário que, vamos falar assim, a casa não funciona ainda. Minha casa não começou a funcionar. Porque a partir das 6, minha casa começa a funcionar. Porque aí meu filho acorda, escola, nisso aí automaticamente trabalho. Mas é isso aí que a gente... Essa é a questão que eu gosto de treinar às 5. Porém, sendo muito sincero com vocês, não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil esse horário. Esse horário pra mim, eu acredito que eu tenho que dormir mais cedo, né? Pra mim conseguir cumprir com esse horário. Então é por isso que não tá sendo muito fácil. Mas, bora caminhar. Daqui a pouco a gente bate papo. Vou ver quanto tempo eu faço esse percurso aqui. Simbora. Turma, é o seguinte, ó. Tô na metade aqui do meu percurso. Do percurso aqui da minha caminhada. Já deu uns 20 e poucos minutinhos. Rapidinho. E aí eu tô fazendo aqui, ó, metade desse percurso. Mas eu quero contar uma história rapidinho pra vocês. Rapidinho mesmo. Eu já fiz muito esse percurso aqui na época de pandemia. Na época da pandemia, nessa época, eu vendia roupa. E aí parou tudo, né, cara? Parei de vender roupa. E aí eu fazia esse percurso por quê? Porque o meu sogro, ele me convidou pra trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com o meu sogro nessa época de pandemia, cara. Fazia 2 coisas na pandemia. Primeira coisa que eu fazia na pandemia, deixa eu olhar aqui rapidinho. Primeira coisa que eu fazia na pandemia, o irmãozinho aqui tá. Agora vai. Ele deu uma... O pessoal não tem muita paciência não. Então, a primeira coisa que eu fiz na pandemia foi vender massa de pastel. Tinha um amigo meu que tinha mandar um beijo pra ele, pro Rafa e pro Renato, que é Massas Martins. E aí os caras tinham uma fábrica de pastel. E o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, pô, o pessoal, na época da pandemia, só queria fazer o quê? Não podia sair de casa. Pô, cara, o pessoal só quer saber de comer. Eu falei, cara, quer saber, velho?
conhece alguma coisa com alimento? Eu falei, pô, lógico que eu conheço, tirar aqui por causa do sol. Conhece alguma coisa por causa do alimento? Lógico que eu conheço. Conheci os meninos até hoje, gosto muito dos meninos. Massas Martins, procura aí nas redes sociais, procura aí o arroba Massas Martins. E aí aqui da região. Aí eu falei, pô, o pessoal só quer saber de comer, né, velho? Então o que eu vou fazer? Vou vender massa de pastel. Fui lá na época, minha cunhada me emprestou a moto dela, comprei um baú, até vendi esse baú esses dias atrás, quem vendeu foi minha mulher, pelo Marketplace. Outra coisa boa é você entender sobre Marketplace, vende suas coisas, não tá precisando de dinheiro, vende. E aí, melhor profissão que tem é vendedor, vai ser vendedor, tem que entender de vendas. E aí minha esposa vendeu isso aí, beleza, esses tempos atrás. E o que aconteceu? Resumindo, eu fui vender massa de pastel. Aí eu fui vender massa de pastel e a segunda coisa que eu fiz foi ajudar meu sogro. E é aqui bem atrás, ó, tá vendo? Bem atrás aqui, ó, tem uma pista aqui atrás, ó. Tem uma pista. E eu fazia esse percurso, que dá mais ou menos uma meia hora andando. Tinha carro, tudo, mas vinha andando. Fazia meia hora andando na pandemia, até para economizar, né? Que eu não tinha renda, só tinha essas duas rendas. Vinha aqui meia hora andando, subia ali, esperava meu sogro me passar para trabalhar como jardineiro. Então eu trabalhava como jardineiro na pandemia. Vendia massa de pastel e trabalhava como jardineiro. E nessa época eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu fazia para passar o tempo, eu levava meu celular, levava um foninho e ficava baixando podcasts, conteúdos sobre marketing digital. Como começar no marketing digital. E aí, melhorar no marketing digital, tá? Eu já fazia marketing digital, só que eu não era intencional no marketing digital. Então eu já fazia marketing, já tinha umas coisas que eu já tinha um conceito ali que eu pegava, às vezes é uma intuição que eu tinha, eu já fazia isso, porém eu não tinha um método, eu não tinha um processo definido, mas eu já fazia marketing digital. Só que o que eu fazia, cara? Eu botava o meu foninho ali na orelha e começava a assistir conteúdos, cara. Assistir conteúdos mesmo, conteúdo ali de dropship, conteúdo de YouTube, conteúdo, cara, vários conteúdos. Vários conteúdos ali eu fazia. Aí o pessoal passa, buzina e tal, o pessoal é gente boa. E aí, beleza. E aí eu fazia justamente isso. Eu estudava enquanto eu ficava lá. Então tinha máquina, pegava essas máquinas assim que faz esse tipo de trabalho aqui, ó, tá vendo? Esse tipo de trabalho é tudo com máquina. Aí eu pegava a máquina, tal, aí, ó, aqui passou a máquina, ó, faz pouco tempo. Aí pegava essa máquina, deixa eu só ajustar aqui um pouco a câmera. Aí eu pegava a máquina e rastelo, inchada e trabalhava, cara. Eu trabalhei com meu sogro 1 ano. Nesse 1 ano, cara, eu sempre estudava. E outra história que é mais legal ainda, se você ficou até aqui nesse vídeo, comenta aí, que eu acho que essa história é muito legal, comenta assim, ó, marketing digital. Outra história que é muito legal, que é o seguinte, uma vez eu tava eu e meu sogro, aí meu sogro lá, acabamos de fazer um trampo, aí a gente acabou de fazer um trampo, cara, o que a gente fez? Foi recolher, né, as enxadas, as ferramentas. Bicho, passando ali era um condomínio de luxo aqui da nossa cidade, passando ali, o que a gente viu? Eu vi uma Ferrari. Aí eu vi uma Ferrari passando assim, tal, bonita Ferrari, cara, chama atenção, né? Não é todo dia que você vê uma Ferrari, né, cara? Então, passando a Ferrari, achei bonito pra caramba. Eu falei pro meu sogro, né? Ô sogro, quem que esse cara aí? Meu sogro trabalha lá, conhece muita gente, né? Aí meu sogro falou assim, cara, esse cara aí, ele... Aí falou o nome, falou desse cara. Eu falei, pô, que legal, cara. E o que esse cara faz? Cara, eu sempre tive essa curiosidade. Sempre, velho. Sempre. Você que... Eu acredito muito nisso, tá? Você que às vezes pensa em crescer, você que pensa cara, tem esse desejo de construir. Eu falo construir. Tem esse desejo de construir, de empreender, tal. Cara, você sempre tem que fazer essa pergunta. Não, eu nunca olhei com um olhar de inveja. Isso, e Deus é testemunha disso. Eu nunca olhei um cara que chega na onde eu gostaria de chegar, onde eu almejo chegar, onde eu vou chegar, em nome de Jesus, com inveja. Nunca, nunca. Eu sempre olhei, o cara tá de Ferrari, aí o cara passava de Ferrari assim, eu falava assim, cara, pô, que legal, velho. O que esse cara faz? Eu sempre tive essa cabeça de, mano, o que esse cara faz? É justamente. Aí ele falou pra mim, pô, eu não sei o que esse cara faz. Gente, passado alguns anos, acho que anos, eu não lembro certinho, passado anos, um dia eu fui chamado para fazer um serviço
E nessa época eu trabalhava com eventos. E aonde eu fui fazer esse evento, cara? Na casa desse mesmo cara. Cheguei lá, vi a Ferrari, vi os outros carros que ele tinha, tal, muito lindos carros. Acho que só de carro já tinha uns 6 milhões só de carro. Aí vi ali e tal, o cara me tratou super bem. E hoje esse cara é o meu mentor. Que maluquice, né, velho? Não é doideira isso? Doideira não, né, cara? É Deus, né? É Deus. Então hoje eu considero esse cara um mentor. Tive uma mentoria com ele algumas semanas atrás. E toda vez que eu tenho uma dúvida do mercado, e ele mexe com internet. Ele trabalha com publicidade, a mesma área que eu trabalho hoje. Por isso que eu falo, gente, eu acho muito importante isso aqui, ó. Mas poucas pessoas entendem quando eu falo isso. Eu acho muito importante, cara, isso aqui, ó, que eu tô fazendo. E eu acho que você tem que fazer pra tua vida, que é andar. E quando eu falo andar, não é só no sentido físico, mas no sentido também de você fazer, para as coisas acontecerem na sua vida, eu acredito muito que você tem que movimentar. Se movimenta, cara. Se movimenta, faz as coisas acontecer, eu acredito nisso. Ah, cara, eu não sei como começar um negócio. Anda, velho. Estuda, começa a estudar, faz igual eu, cara. Ali é uma sugestão, tá? Não significa que quem sou eu. Tô começando, tô na minha jornada ainda. Mas, cara, acompanha pessoas no YouTube, acompanha as pessoas nas redes sociais, Instagram. Cara, o Instagram hoje, ele é um currículo, cara. O Instagram hoje, você consegue acompanhar muita gente boa. Eu falei isso num conteúdo desses tempos atrás. Gente, uma das coisas que eu aprendi antes dos 40 é você parar de andar com mané. Você andar com gente boa. Para de andar com mané, cara. Anda com gente boa. E você consegue acompanhar essas pessoas pela internet. Do mesmo jeito que eu acompanho várias pessoas pela internet. Então, se você conseguir fazer isso, é muito bom, cara. Acompanha pessoas pela internet. Você vai pegando, de tanto escutar essas pessoas, você vai percebendo que isso aqui é legal. De tanto você escutar as pessoas, você vai começar a perceber que tem um certo padrão nisso. Tem algo que esse cara faz, que aquele cara faz, que aquele cara faz. E quando você começa a juntar isso, você fala, caramba, velho, os caras são bem-sucedidos, os caras chegam onde a gente busca chegar, e todos os caras têm esse tipo de comportamento. E quando você tem esse tipo de comportamento, você percebe que, cara, eu vou ter esse tipo de comportamento também. Então é isso que eu tenho essa sugestão para vocês. Hoje eu vou, como eu tinha falado anteriormente, eu não vou estar trabalhando hoje, eu tenho agora um estudo para fazer, vou pegar um livro para ler, que eu vou acabar esse livro ainda me acompanha lá nos stories, você vai ver que eu vou acabar esse livro, vou acabar esse livro esse final de semana, aproveitar o feriado, esse descanso de sábado e domingo que eu vou ter, vou aproveitar também fazer um estudo, mas o vídeo termina por aqui. Eu ia fazer mais vídeo, mas acho que esse é o recado. Cara, acompanha pessoas, começa já desde agora a acompanhar pessoas que fazem aquilo que você quer fazer. Nem se for pela internet, YouTube, redes sociais, faça, cara. Faz da melhor forma, que eu acho que isso aí faz todo sentido. Aí você vai fazer e você vai perceber que esses caras, eles têm comportamentos iguais e têm capacidades parecidas. Eles vão melhorando as suas capacidades. Então, se você gostou do vídeo, vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscreve, deixa o like, mete um hype aí pra gente alcançar mais pessoas e daqui a pouco a gente se vê. Simbora, lá. Tem chão ainda pra caminhar, hein?